Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Você é o tipo de pessoa que tá constantemente querendo melhorar e aprender com seus erros? Você é o tipo de pessoa que da adolescência pra agora, assim, começo dos 20 anos talvez, você sentiu fisicamente o seu córtex pré-frontal se desenvolver? Que quando você olha pros seus erros do passado, você pensa, tá, eu fiz isso, cometi esse erro porque literalmente meu cérebro ainda tava se desenvolvendo. Ele não tava pronto. Você pensa nos seus erros e você pensa no passado. Você pensa que eles são outra versão de você que ainda não tinha condição de ter feito algo diferente. Que hoje você faria tudo completamente diferente, que você, de certa forma, acertaria. Então talvez você seja uma pessoa como eu. Uma pessoa que quando você erra no presente, você entra em completo estado de choque. Porque talvez você, assim como eu, que tá constantemente tentando se melhorar, já entendeu que isso é assim e aquilo é assado. Como que você foi errar isso? Como eu, que tenho meu córtex pré-frontal quase completamente desenvolvido, ainda erro. Pra mim é muito frustrante pensar que eu poderia ter evitado um erro que eu cometi assim no presente. Eu fico em completo choque. Como assim eu, que sou a melhor versão de mim mesma até agora, fui errar isso? Total. E assim, eu achei incrível que você colocou a melhor versão de mim até agora. Ou seja, ainda tem espaço pra melhora. É. Meu, eu me identifico muito com isso que a Ana Lu tá trazendo. Acho que tem várias situações que eu olho e falo, cara, esse valor é muito óbvio pra mim, é uma coisa que eu tenho dentro de mim e que é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes. E às vezes a gente se encontra numa situação em que, tipo, cara, a gente acaba agindo muito diferente do que a gente imaginava. E querendo ou não, isso gera uma decepção muito grande, sabe? Eu vou contar agora um pouquinho, assim, tipo, um pouco da minha vivência. E vou dar um exemplo pra vocês, porque eu acho que ilustra bastante. Eu sou uma pessoa extremamente feminista, já ficou bem claro aqui no podcast, né? Vocês podem Quem perceber. escuta sabe. Eu sou bem militante, enfim, principalmente isso tá muito, tipo, dentro de mim. Mas algumas situações, na verdade, várias situações recentes, assim, eu passo por algumas situações em que, tipo, cara, machismo absurdo, tipo, na minha cara, às vezes comigo, e que às vezes eu não consigo ter a postura que eu queria ter, sabe? Uhum. Acho que, enfim, principalmente com relação, às vezes, me impor em ambientes masculinos, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, e de, às vezes, querer um pouco agradar da forma que é esperado que uma mulher queira agradar, sabe? Uhum. E às vezes isso é um pouco frustrante pra mim, porque eu falo, tipo, meu Deus. Eu penso assim, meu Deus, eu não queria ter agido dessa forma, eu não queria ter me colocando nessa bolha. Outra coisa, nossa, uma coisa que eu não tinha pensado em falar, mas é com relação aos padrões de beleza, assim, atuais e com relação à magreza, tipo, absurda. Uhum. É uma coisa que um pouco às vezes me frustra, sabe? Porque eu sou muito contra, tipo, essa cultura de, enfim, tomar remédio e aqueles corpos extremamente magros. Mas às vezes vem pensamentos dentro de mim e, tipo, vontade de, mano, querer emagrecer e, tipo, ter aquele corpo. E isso é uma coisa que às vezes eu falo, cara, por que que eu tô pensando isso? Sendo que é uma coisa que vem Sim. muito, tipo, Enraizado, assim. exato, contra ao que eu acredito, sabe? Algo que eu defenda. Só que eu acabo vendo que às vezes a gente também é um pouco produto do meio que a gente tá, sabe? E pensando agora na cultura da magreza, ela é muito, tipo, deturpada e hostil, assim. E é muito fácil você cair nesse discurso de às vezes, tipo, ah, mas ela só quer emagrecer, enfim, ela vai ficar mais bonita, enfim. E é uma, querendo ou não, uma prisão, assim, sabe, pra nós mulheres. E eu acho que isso também é um exemplo que ilustra muito algo que acaba, tipo, me frustrando com relação a mim mesma, que às vezes eu falo, poxa, eu defendo uma coisa tão ferrenhamente para as outras pessoas, eu falo abertamente sobre isso, mas às vezes eu me vejo tendo pensamentos, enfim, autodestrutivos com relação ao meu corpo, a forma como eu me sinto, por conta, tipo, de coisas que eu nem acredito, sabe? Sim. Enfim, não sei se ficou muito claro a Ficou. relação. Esse episódio é meio sobre o que fazer quando a eu do presente erra. Porque às vezes é muito fácil culpar a sua eu do passado pelos seus erros. E às vezes quando a sua eu do presente erra, é meio tipo, não tem desculpas pro seu erro. Exato. E, enfim, é um pouco sobre isso que a gente queria falar hoje. Eu vou dar um contexto, assim, um pouco desse episódio. Foi, gente, um belo dia. Eu não sei nem o que eu tava fazendo, mas eu mandei um áudio de 7 minutos pra Amanda, porque eu tive uma epifania. Eu acho que eu tava no metrô, e não tem sinal no metrô, e eu tava vendo meu álbum de fotos. E eu tô passando por uma fase da minha vida que eu tô muito corrida. Então, às vezes, se acontece uma coisa, eu não vou pensar sobre essa coisa na hora, eu vou pensar sobre ela um pouquinho depois. E o que aconteceu foi, eu fui pensar sobre uma certa coisa nesse momento que eu tava no metrô sem sinal, vendo minhas fotos. Porque eu cheguei a ver minhas fotos da minha formatura. Eu e a Amanda, a gente teve a nossa
festa de formatura no final de fevereiro. Enfim, foi super divertido e eu tava vendo as fotos. E pra essa festa de formatura, eu queria tá linda, né? Nossa formatura, o próximo evento que eu vou me produzir, assim, tanto quanto eu me produzir pra esse, vai ser meu casamento, assim, tipo, foi um grande evento. E eu contratei uma maquiadora pra fazer minha maquiagem. E eu vou fazer um disclaimer aqui, gente, eu vou fazer essa história, assim, se alongar muito, mas porque eu acho que dá um efeito a mais, tá? Perdão. Enfim, eu quero fazer um disclaimer antes de eu contar essa história, que eu não tô botando a culpa na maquiadora, tá? Em nenhum momento nessa história estou botando a culpa na maquiadora. Disclaimer. Mas, basicamente, eu contratei uma maquiadora pra fazer minha maquiagem, porque eu queria estar linda, só que eu nunca tinha contratado uma maquiadora pra fazer nada no meu rosto antes na minha vida. Então foi a primeira vez que eu tive contato com isso, e eu acho que pelo que eu tô falando aqui, vocês já entenderam que eu não gostei da minha maquiagem. Só que assim, eu acho que foi uma série de fatores, assim. Aí depois, quando eu vi as fotos, foi isso que me fez lembrar, assim, do quanto eu não gostei da minha maquiagem no dia da minha festa de formatura. E naquele momento, como eu não tinha processado muito o que aconteceu na época, foi naquele momento que eu tava vendo as fotos no metrô que eu processei o quanto eu não gostei da minha maquiagem. Era um fato pra mim, por muito tempo, que eu não tinha gostado da minha maquiagem. Mas naquele momento, no metrô, computou e eu fiquei frustrada do jeito que eu poderia ter ficado, assim, no dia seguinte. Ou, sei lá, talvez na hora da formatura e eu não fiquei. Mas, enfim, eu fiquei muito frustrada naquele momento e eu repassei, enfim, o momento da maquiagem na minha cabeça, pensando em que momento eu poderia ter falado pra ela que aquilo não tava bom, que não era aquilo que eu queria. E, enfim, achei vários problemas, assim, em como eu agi, na minha atitude. Pensei, nossa, eu poderia ter falado aquilo. Tenho também desculpas pra mim mesma. Eu, por exemplo, ela definiu muito a minha sobrancelha. E minha sobrancelha, não sei se vocês estão vendo o vídeo, ou se vocês já viram meu rosto, se vocês só me conhecem pela minha voz. Mas ela é bem falhadinha. Ela tem uma cor até, tipo, escura, a cor do meu cabelo, que é um marrom escuro, mas ela é bem falhadinha. Então ela não é exatamente bem definida. Então, quando a maquiadora definiu muito a minha sobrancelha, eu pensei, mas e se eu tiver mais bonita com ela definida, eu só não me acostumei com ela assim? Então eu não falei nada quando eu vi que a minha sobrancelha estava bem definida. E agora, em retrospecto, eu olho pras fotos e fico, não, tava feio mesmo. Eu não gostei mesmo, não combinou comigo. Eu deveria ter falado algo. E é uma coisa que eu já ouvi de muitas pessoas que já fizeram maquiagens pra eventos importantes. Se você não gostou, você tem que falar pra maquiadora. E foi uma coisa, gente, que a maquiadora falou no dia pra mim. Ó, se você não estiver gostando, me fala, tá? Porque eu não quero te ferrar, eu quero que essa seja uma experiência boa pra você, entendeu? Mas mesmo assim, eu não falei nada e eu fui pra minha formatura com uma maquiagem que eu não tinha gostado. E não foi só a minha sobrancelha, foi a maquiagem que ela fez no meu olho. Eu não gostei da cor. Foi uma maquiagem meio rosa e meu vestido era azul claro, não combinava nada. O meu olho ficou com um formato meio... Ficou com um formato diferente do meu olho, então eu me estranhei bastante na minha maquiagem. Enfim, são coisas assim que eu olho pras fotos da minha formatura e eu não consigo olhar direito. Porque eu fico muito... Ai, eu não tava me achando bonita, não gosto de olhar. Isso é uma coisa que, meu, ninguém quer. Eu paguei caro pra fotos da minha formatura pra eu gostar, olhar pra elas durante muitos anos. E, enfim. Mas eu tô falando isso porque foi uma situação que eu fiquei tipo, cara, eu já ouvi de tantas pessoas pra eu agir de certa forma se eu não gostasse dessa maquiagem. Eu já ouvi de tantas pessoas que você não gostar da sua maquiagem pro evento importante é muito chato. Você vai ficar remoendo isso na sua cabeça por muito tempo, porque você quer estar bonita na sua formatura. E eu fiquei tipo, cara, por que eu errei? Eu tinha todo o repertório do mundo pra ter, sei lá, falado alguma coisa. Por que eu não falei? E isso pra mim foi muito frustrante, porque eu sou uma pessoa que nem eu falei no começo do episódio, gente, eu senti o meu córtex pré-frontal, o meu cérebro se desenvolver ao longo dos anos. Eu sinto que hoje em dia eu tenho mais mecanismos físicos por causa do meu cérebro pra tomar decisões melhores. Não é que, hoje... Eu aprendi muito ao longo dos anos, mas eu atribuo grande parte dos meus aprendizados ao desenvolvimento do meu cérebro, entendeu? Então, não sei, como uma pessoa que vê o quanto eu cresci, vê eu hoje em dia como uma pessoa muito melhor do que eu era, sei lá, 5 anos atrás, foi um choque, assim, muito grande ver esse erro, que pra mim não é um erro pequeno, gente, vou ser bem superficial, sim, e falar eu queria ter me sentido a pessoa mais bonita do mundo no dia da minha formatura, e pensar, cara, eu poderia ter feito algo sobre isso e eu não fiz. Eu pensei em muitas coisas enquanto você tava falando, e sobre coisas que fazem a gente, às vezes, retornar a erros que a gente fica, putz, eu não acredito que eu tomei esse tipo de decisão. Uma delas é muito relacionada, tipo, pressões sociais, e aí eu acho que não necessariamente a gente tá falando, tipo, coisas estruturais, assim, tipo, machismo, racismo, sei lá. Mas, por exemplo, a situação em que você tava, tipo, às vezes, sei lá, é um pouco desconfortável também ser o centro das atenções, sabe? É verdade. Eu acho que tem uma pressão muito grande, tipo, de todo mundo que você se sinta bonita, e as pessoas, às vezes, acham que sabem mais do que você mesma
mesma sobre o que é bonito, Uhum. sabe? Tipo, não sei se isso aconteceu com você, mas eu pensando em experiências passadas de vezes em que eu não me senti bonita, que as pessoas falaram muito que eu estava linda, eu me forcei meio que a escutar e a entender e internalizar que eu estava bonita, mesmo não achando que eu estava. Tipo, compartilhando um pouco o casamento, meus pais são separados, né? E eles casaram depois de mais velhos. Em 2018, a minha mãe casou e eu fiz uma maquiagem também com maquiador profissional. Foi a primeira vez que eu tinha feito uma maquiagem com ele. E ele fez, tipo, um olho preto e aí ele passou uma maquiagem que cobriu 100% das minhas sardas. E, tipo, nossa, lindo e tal. E eu acreditei naquilo. Antes da cerimônia, eu fui até o banheiro da festa e lavei o meu rosto. Tipo, e tirei a maquiagem Uhum. inteira. E ali, tipo, foi um negócio que eu falei assim, cara, eu não consigo me enxergar aqui. Tipo, Uhum. eu não sou essa pessoa. E aí, eu lembro que, tipo, eu também não consegui olhar pras fotos do casamento, até recentemente, assim, porque eu olhava e falava, tipo, gente, tava muito feia. E, querendo ou não, eu me senti um pouco desrespeitada, sabe? Tipo, putz, não era aquilo que eu Uhum. queria. Mas, ao mesmo tempo, por como que eu posso me sentir desrespeitada se eu nem falei pras pessoas que eu tava, tipo, descontente, sabe? Então, é um pouco isso. E sobre coisas que eu também acho que influenciam pra além dessa pressão social. O que eu ia falar? Agora eu esqueci. Amiga, posso só fazer um comentário, então? Enquanto você Aham. tenta lembrar. Eu acho que eu também me senti pressionada a não desapontar a maquiadora, entendeu? Aham. Ela terminava e falava, eu olhava no espelho e eu ficava tipo, tá lindo! Mas eu não achava que tava lindo. Exato. Acho que tem esse lado também de ser people pleaser, sabe? Uhum. E não era o que eu ia falar antes, mas agora, tipo. Enfim, eu também acho que tem a questão de ser people pleaser, então às vezes a gente quer agradar, que nem a Ana Lu tava falando. Mas, gente, eu não tô lembrando da segunda coisa que eu queria falar. Eventualmente eu vou lembrar no episódio. Eu tenho um raciocínio que ele é muito conversacional, sabe? Se eu sou interrompida na minha linha de raciocínio por qualquer coisa, isso não é culpando das pessoas, eu só simplesmente esqueço. E aí isso aconteceu agora e eu tô muito frustrada, mas enfim, se eu lembrar eu conto até o final do episódio. Não, é horrível quando você pensa em uma coisa pra falar e a ideia tá lá, só que você tá tentando pegar ela e Exato. ela não vem. Mas vamos ver se até o final do episódio a Amanda lembra. Vamos ficar até o final aí pra, pra você ouvir. Exato. Eu acho que, enfim, quando eu tive essa epifania, assim, digamos, de olhar e pensar, tipo, caraca, eu tinha todas as ferramentas possíveis pra não ter cometido esse erro, como assim eu cometi esse erro? E não é um erro, assim, simples, assim, pra mim. Eu gastei muito dinheiro nessa maquiagem, essas fotos vão ficar, assim, pro resto da minha vida. Eu gastei uma grana também no álbum de fotos da minha formatura. Tudo bem que, ainda bem, não vai ter só fotos do dia da festa de formatura. É isso que tá me deixando, enfim, mais feliz. Mas, como assim? Eu errei. E eu tava era meio dark, assim, quando eu tive essa epifania. Então, eu não via meio um lado positivo, e nesse episódio, a ideia também não é só falar do quão frustrante é esse sentimento. Porque a Amanda também trouxe uma perspectiva mais positiva, enfim, a gente vai trazer aqui, mas, eu queria, enfim, validar esse sentimento. É sim muito frustrante. E, cara, eu tinha todas as ferramentas possíveis, como assim eu mesmo assim errei? E eu acho que, já vendo pelo lado positivo, eu acho que essa frustração vem de um lugar bom, porque vem de um lugar de que a gente se respeita. Por exemplo, a Amanda se respeita como uma feminista que vai se manifestar se ela vê algo errado acontecendo. Eu me vejo como uma pessoa que toma boas decisões. Então, eu esperava de mim mesma que eu falasse alguma coisa se eu não gostasse da minha maquiagem no dia da minha formatura. Se você, enfim, tem uma certa confiança em si mesma, você cria expectativas. E quando você não atinge essas expectativas, vem essa frustração. E eu acho que essa frustração é importante também, porque dela vem a necessidade de não cometer esse erro de novo. E pode ser que, enfim, a próxima vez que eu faça uma maquiagem com um profissional, aconteça a mesma coisa. Que eu pense, essa pessoa sabe o que tá fazendo. Esse, vamos supor, contorno que essa pessoa tá fazendo no meu rosto, vou confiar que tá bom, não vou falar nada e vai ver eu me acostumo com ele ao longo do dia. E se não acontece, eu vou cometer o mesmo erro de novo. E, eu odeio ser esse tipo de pessoa que fala, e tá tudo bem. Porque na época que eu tive essa epifania, eu tava tão frustrada que eu tava tipo, não, e não tá tudo bem. Essas fotos vão ser eternizadas. Mas eu sei o quão frustrante é, mas tá tudo bem. Porque isso, que nem a Amanda falou um pouco no começo do episódio, ela falou brevemente, mas isso é espaço pra crescer. Você não é a melhor versão de si mesma. Enfim, você é hoje, é a melhor versão de si mesma hoje. E tem espaço pra crescer. Amanhã você pode ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é um lado positivo, assim, que a gente pode ver em tudo isso. Não, com certeza. Assim, eu acho que eu tenho uma visão mais carinhosa com relação a mim por conta da quantidade de terapia que eu já fiz, mas eu sempre fui uma pessoa também que me cobrou muito, assim, sabe? Principalmente, tipo, não tomei a decisão certa, não fiz o que era certo ali naquele momento.
momento, enfim. Hoje em dia eu consigo me desprender um pouco disso. Mas querendo ou não, tem várias situações que eu me frustro, que eu falo, putz, eu não acredito que eu tô tendo esse problema agora, por conta de uma ação que é 100% minha, que eu não consegui controlar, ou, enfim, por um padrão, tipo, de comportamento que eu acabei repetindo, enfim, que é meio frustrante. Então, com certeza essas coisas ainda acontecem. Mas o que eu queria falar ainda um pouco na perspectiva mais positiva, eu acho que é exatamente por essa parte de autoconhecimento, de saber se perdoar, eu sei o quanto que isso é importante, o tanto que a minha vida consegue ser muito mais leve, e eu consigo ser muito mais feliz comigo como pessoa, e aprender a se perdoar, sabe? Tipo, e acho que isso também vem de um lugar, às vezes, que a gente tem uma arrogância, do tipo, eu sou muito boa pra cometer esse tipo de erro. Não, ninguém é muito bom, um monte de gente erra, e nós estamos vivendo pela primeira vez. Uma amiga minha uma vez falou isso pra mim, e eu fiquei tipo, meu Deus, é verdade, né? Tipo assim, eu estou vivendo pela primeira vez, e que nem as pessoas que estão vivendo do meu lado. Todo mundo Sim. tá vivendo pela primeira vez. Ou seja, todo mundo tá aprendendo constantemente o que é ser adulto, o que é ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, e entendendo, tipo, o seu lugarzinho no mundo, sabe? Ou seja, tipo, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô constante aprendizado. E eu não tô falando que, tipo, a Ana Lu não tem essa visão. Só tô falando, tipo, que me ajudou a sair desse lugar de me julgar, sabe? E eu acho que me colocar muito no papel de, tipo, putz, mas eu só tenho 23 anos, eu sou uma menina, tipo, o que eu sei sobre a vida, sabe? Tem tanta coisa que eu ainda vou aprender. Ah, eu lembrei. A outra coisa que eu ia Lembrou? falar. Lembrei. Gente, Sim. você saiu aquela hora, você perdeu. Que eu acho que é a falta de repertório que às vezes a gente tem com aquela situação, Sim. sabe? Uhum. Não é só o padrão. Às vezes é porque você nunca passou por aquela situação, sabe? Tipo, você nunca tinha passado por uma situação com uma maquiadora que tinha feito a sua sobrancelha daquele jeito. Ou seja, você não sabia como reagir naquela situação. E tá tudo bem. Às vezes você vai ser velho e você nunca passou por uma situação em que, tipo, putz, é super trivial pra outra pessoa. Essa é a graça também de viver, né? Sim. Porque a gente sempre pode experimentar coisas novas, que nem a gente falou naquele nosso episódio, Nunca é Tarde Demais. Mas assim, a gente não tem repertório. E aí, quando a gente não tem repertório, a gente não sabe muito bem, às vezes, como agir. E realmente, tipo, é difícil fazer isso, principalmente com outras pessoas. Quando outras pessoas estão fazendo as coisas. Eu, ainda voltando naquele assunto de ser people pleaser, eu sou uma pessoa extremamente people pleaser. E eu acho que isso acaba, enfim, me ferrando muito com relação ao que as pessoas falam pra mim, porque muitas vezes, tentando ser people pleaser, eu tomo como verdade as coisas que as pessoas falam pra mim, sendo que às vezes elas não são verdade. Às vezes a pessoa tá falando a maior merda do mundo, só que porque eu quero agradar ela, eu acabo falando, tipo, mano, é verdade. Tipo, sei lá, se a pessoa falou assim, ah, Amanda é muito chata, eu falo, putz, realmente, eu acho que eu sou muito chata. De vez em quando Acho eu que me eu passo preciso- mesmo. Às vezes eu me passo, tipo assim, sendo que às vezes, tipo, mano, não, às vezes a pessoa que não gostou de você, ou sei lá, ela tava num dia ruim, ou o que ela falou foi extremamente grosseiro. Então, o que eu vejo, tipo, é que às vezes a gente realmente não sabe lidar porque a gente nunca passou por aquela situação, sabe? E tá tudo bem, não é porque a Exato. gente tem 23, 30 ou 80 anos que, tipo, a gente vai saber lidar com tudo, sabe? Exato. Eu queria falar sobre isso porque eu comentei, né, que eu já ouvi de muitas outras pessoas que já passaram por essa situação e me falaram: quando você passar por essa situação, não faça o que eu fiz, porque eu fico traumatizada com a minha maquiagem. Faça diferente. Aí você passa pela situação e você não faz diferente. E é muito frustrante. Mas é exatamente isso que a Amanda falou. Você não tinha esse repertório. Exato. Às vezes você precisa passar por pelo mesmo erro que alguma pessoa já passou e falou pra você não cometer esse erro. Às vezes você tem que passar por esse. Às vezes é efetivo a pessoa te avisando: ó, não faça o que eu fiz. É ótimo as pessoas falarem isso porque reforça também essa ideia na sua cabeça. Mas às vezes você não vai conseguir reproduzir esse comportamento de primeira. Tomara que da próxima vez que isso aconteça comigo eu consiga falar alguma coisa, gente. Rezem por mim. Mas eu tinha pensado em uma coisa e fugiu. Peraí, deixa eu pensar. Nossa, vocês estão vendo que, tipo assim, a memória das duas tá indo pro beleléu, né? Mas uma coisa que também eu queria comentar é que, tipo, gente, todo mundo já ouviu que, tipo, a gente aprende no erro, né? Sim. E é realmente isso, tipo, infelizmente é assim que a gente aprende. E é meio, tipo, terapia de exposição e a gente vai ter que errar pra gente aprender. Tipo, Exato. eu não passei por isso na minha formatura e eu fui extremamente detalhista com a minha maquiagem. Por quê? Porque eu já tive uma experiência passada em que eu não tinha gostado da minha maquiagem num evento importante. E que pra mim foi super frustrante. Gente, eu ia entrar como, tipo, daminha de honra. Tipo, eu era filha da noiva. Então, assim, foi um momento, tipo, de holofote. E aí, assim, depois teve o casamento do meu pai, que eu era mais velha. E aí eu gostei um pouco mais da maquiagem, mas mesmo assim não foi uma maquiagem que eu gostei. Ou seja, eu tive duas experiências para depois, na minha formatura, eu viria e falar assim, cara, eu não vou economizar com maquiadora, eu quero uma maquiadora muito boa. Ela fazia qualquer coisa, eu ia pro banheiro, olhava e falava, não gostei, gostei assim, gostei assado. Tipo, dei algumas maquiagens minhas pra minha maquiadora e falei, eu quero que você
você use esse produto, porque é o que eu tô acostumado, essa cor de blush, porque é a cor que eu gosto. Sim. E aí eu consegui, tipo assim, me intrometer muito mais. A mesma coisa com o meu cabelo. Mas eu tive esse tipo de ação. Por quê? Porque eu tive outras experiências péssimas. Mano, no casamento do meu pai, a cabeleireira quase arrancou o meu cabelo. Na verdade, não quase arrancou. Ela arrancou vários tufos do meu Que? cabelo, porque ela fez uma trança que puxava a raiz. Amiga, eu fiquei meio calva de um lado da minha cabeça. Exato. Ah. Mas por quê? Porque eu não sabia falar, não. Eu não sabia falar, tipo, mano, tá doendo Tá pra puxando. caralho, isso é normal? É. Exato. Mas eu tinha passado por essa situação e eu passei por essa situação com 20 anos, entendeu? Uhum. Ou seja, a gente sempre tá suscetível a passar por esse tipo de situação. Mas por que eu não passei por ela na minha formatura? Porque eu tinha esse Já repertório. tinha passado. É, exato. 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 Eu lembrei do que eu ia falar também. Ó, pequenas vitórias. Mas eu queria falar um pouco sobre como um pouco essa ideia de a eu do passado é a pessoa que erra, não a eu do presente. Porque eu acho que, como muitas pessoas, eu associo a maior parte, assim, dos erros e decisões duvidosas da minha vida com a minha adolescência. Porque realmente é uma fase que seu cérebro não tá desenvolvido e é uma fase mais experimental. Eu lembro que meus anos, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, né? Se vocês são ouvintes recorrentes, vocês vão reconhecer esse padrão. Meu ensino médio foram, assim, 3 anos muito difíceis, assim, na minha vida. E eu penso naquela época como uma época que eu não tinha as ferramentas, que eu já mencionei aqui algumas vezes, pra sair daquele buraco. Então, eu crio muitas desculpas pra essa eu do passado, porque ela tava passando por um período muito difícil e ela, assim, não via como sair. Hoje em dia eu vejo como sair, porque eu saí também, eu já tenho esse repertório. Mas, na época eu não sabia, então eu tô acostumada a meio que fazer desculpas pra essa minha eu do passado e não fazer tantas desculpas pra minha eu do presente, porque, gente, eu cresci tanto desde a minha adolescência. E é uma coisa que eu mergulho muito. E vem daí essa arrogância que a Amanda falou. Então eu acho que tem pontos muito positivos, você cria uma autoconfiança, mas ao mesmo tempo você cria uma arrogância que você tem que calibrar um pouco. Eu vou pegar esse gancho, assim, falar do meu ensino médio, que, enfim, foram anos muito difíceis, e desde então eu percebi uma melhora. E eu acho que isso criou uma visão minha da vida positiva, assim. E esse choque, esse momento de epifania que eu falei, que eu fiquei tipo, caraca, eu não acredito que eu errei em relação a isso, veio num momento não tão bom da minha vida. Então foi uma quebra muito grande, porque eu sinto que desde o meu ensino médio eu tava vendo uma crescente. Eu saí de um lugar muito ruim, e aí eu entrei na faculdade, começou uma fase muito boa da minha vida. Então, e eu já sou uma pessoa, eu acho que eu tenho uma visão positiva, assim, naturalmente. Então, isso fez com que eu criasse essa visão de, ok, eu estou me melhorando a cada dia eu acordo, eu sou uma versão que já aprendeu com os erros do dia anterior e eu tô melhor. E o dia seguinte sempre tem essa possibilidade de ser melhor que o dia anterior. Então, aconteceram coisas, assim, externas nesse começo de ano, assim, que eu não poderia ter previsto, que, enfim, me deixaram meio bad. Então, foi muito frustrante eu perceber que eu tava saindo de um período de crescente, assim, muito intensa. E depois, enfim, eu acho que desde o final de 2024, esse período, assim, vem faz um tempo, eu percebi uma certa queda. E, gente, aconteceram coisas, assim, fora do meu controle. Por exemplo, luto. É uma emoção, assim, muito forte que você passa e é completamente fora do seu controle. E você vai entrar numa bad, infelizmente, bem profunda. E isso acontece. Mas pra mim foi muito frustrante perceber que não necessariamente a vida é essa crescente de constantemente sair de buracos. Pra você sair dos buracos, você também tem que entrar nos buracos, infelizmente. E eu tô falando disso não pra virar pra vocês e falar, então, vocês vão passar por momentos ruins na vida de vocês e fiquem com isso, entendeu? Mas eu precisei passar por esse choque no momento dessa minha epifania, que eu tô chamando. Foi muito frustrante, mas hoje, que eu já saio um pouco dessa vibe meio dark, eu percebo que foi muito importante eu ter essa realização de que 2018 não foi o pior ano da minha vida. Vem aí anos também muito desafiadores pela frente. E eu precisava ter essa realização, porque senão eu ia constantemente ter esse momento de completo choque, de ficar indignada com a vida. Como assim eu tô passando por um momento ruim? Porque não é, nossa, o que você vai ser quando você crescer, você vai ser feliz. Felicidade não é um estado de constância. Você, infelizmente, tem que passar por baixos pra passar por altos. Nossa, tem uma música da Addison Rae que é exatamente isso, gente. Chama Headphones On. Eu acho que já foi minha música da semana em algum momento. Então, eu não vou falar ela no final. Mas não tô falando isso pra botar vocês num espaço dark. Mas foi uma realização que eu precisei ter exatamente pra não entrar nessa bad de novo, de ficar em choque de estar passando por um momento dark. Ok, 2026 pode não ser o melhor ano da minha vida. Pelo menos esse começo não foi. Mas pelo menos eu tenho a vontade, assim, de ver isso e falar, vamos tentar, então, contornar isso. Nesse final de ano, aconteceram coisas nesse ano fora do meu controle que me botaram num buraco. Mas seguimos, entendeu? E não ficar tão
indignada com esses momentos, infelizmente, ruins que a vida traz. Eu acho que, sei lá, a forma como eu lido mais com isso, assim, com relação ao que você tava falando, tipo, a gente tem períodos de crescente, de felicidade, de conquistas, de coisas boas que vão acontecendo na nossa vida, mas a vida não é 100% assim. Isso é verdade, tipo, mano, a vida é altos e baixos o tempo inteiro, vai ter momentos bons, momentos ruins, e a gente vai ter que lidar com eles, mas eu acho que o que muda é, conforme a gente vai amadurecendo, são as ferramentas que a gente tem pra lidar com os momentos ruins. E eu acho que por mais que a gente esteja em momentos bons, a gente nunca pode deixar de ter ferramentas pra lidar com os momentos ruins, sabe? Tipo, a gente tem que se preparar. Tipo, eu não tô falando pra você virar uma pessoa pessimista e ficar tipo, meu Deus, agora tudo vai dar errado da minha vida que tá dando certo. Não, não é isso. Mas, tipo, meu, ter aquela gordurinha que eu já falei aqui várias vezes, de tipo, meu, se acontecer qualquer coisa, o que que eu vou fazer? Tipo, como que eu vou fazer, sabe? Isso ainda mais pensando em, tipo, situação financeira. E aí, tipo, a reserva financeira eu acho que é uma coisa super importante da gente ter, porque é uma coisa que a gente consegue controlar. A gente não consegue fazer uma reserva emocional. Tipo, ah, não, eu vou reservar aqui minha sanidade mental pra quando, sei lá, alguém da minha família morrer. Não, gente, impossível. Tipo, vai ser um momento difícil. Mas, tipo, sabe, ter amizades com quem você pode contar, ter uma rede de apoio, tipo, construir esse tipo enfim, ambiente que você se sinta confortável pra você poder trocar com as pessoas que estão perto de você. Sei lá, ter amigos, tipo, esse tipo de coisa já ajuda bastante a gente a passar por esses outros momentos. Também tem aqueles momentos que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né? Momentos de descompressão dentro da sua semana, da sua rotina, que, tipo, te tirem um pouco, às vezes, desse lugar ruim. Tudo isso, tipo, faz com que você crie uma versão sua com mais ferramentas pra lidar com situações difíceis, sabe? Tipo, eu já falei várias vezes aqui, tipo, que da atividade física e tal, mas é porque isso tem um papel muito grande na minha vida mesmo. Porque, querendo ou não, é a disciplina que eu tenho com o esporte que eu levo pro resto da minha vida e que muitas vezes me sustenta ao longo de um dia muito difícil. Tipo, putz, não, mas o primeiro compromisso comigo mesmo eu consegui cumprir, sabe? Tipo, me cuidar. E aí, isso, querendo ou não, acaba, enfim, me dando ferramentas pra lidar com outras coisas difíceis no meu dia. Óbvio que, assim, nem tudo vai ser flor, nem tudo a gente vai conseguir resolver com as, enfim, coisas que a gente faz na nossa rotina. Mas eu acho que é muito importante a gente criar ferramentas e ter essas ferramentas pra conseguir lidar de uma melhor forma com essas situações de frustração. E aprender a lidar com a frustração é uma coisa muito difícil. Porque, tipo, a frustração, ela não muda. Tipo, ela sempre vai existir. O que muda é a forma como a gente reage. Porque a gente sempre vai se frustrar. Pode ser que, tipo, uma coisa que te frustrou no passado não te frustre hoje, que você já tem as ferramentas pra lidar com essa frustração. Mas ela não é mais uma frustração. A frustração é sempre uma coisa que vai subindo, sabe? Que vai fazer você se sentir... novidade. Sempre é uma novidade. Sempre é uma coisa que, tipo assim, putz, você esperava que você soubesse lidar, mas você não conseguiu. Exato. Só que agora, tipo, a ferramenta que você tem que desenvolver é, putz, se alguma coisa não deu certo da forma como eu queria, o que eu vou fazer agora? Exato. Eu vou ficar lá, tipo, dias... Às vezes a gente precisa de dias chorando em posição fetal e querendo, tipo, enfim, ficar abraçado nos próprios joelhos. Sim, total. Mas é tipo, tá, quanto tempo eu vou fazer isso e por como que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou atrás de alguém, buscar um colo, um aconchego? Tipo, o que funcionou nas vezes passadas? Isso também vem do repertório. Mas assim, às vezes você não vai ter a situação igual, entendeu? Às vezes é uma coisa nova que você tá passando. Mas então, nas coisas novas, o que pra mim me traz conforto naquele momento, sabe? Enfim, não sei se fez muito sentido. Fez total sentido. E eu acho que, eu já comentei um pouquinho antes, mas ver, enfim, a frustração como algo valioso. Eu sei que na hora que você tá passando pela frustração, é um sentimento horrível, na hora é horrível. Sim. Mas também a frustração de eu olhar e ver que talvez eu não esteja passando por um momento tão bom na minha vida, significa que eu quero sair desse buraco, entendeu? E isso é muito importante. Olhar pra situação atual da minha vida e falar, o que eu posso fazer pra reverter um pouco essa situação? O que eu posso fazer pra, sei lá, o segundo semestre de 2026 ser um semestre que eu lembre de forma boa, como, enfim, um semestre bom na minha vida. Eu penso, sei lá, no primeiro semestre de 2024, entrou pra história como um ótimo semestre, que foi o semestre do intercâmbio. Tem outros semestres que entraram pra história como semestres um pouco ruins, entendeu? Eu vejo a vida um pouquinho assim. Mas tentar contornar essa situação, eu acho que a frustração também é muito valiosa. Eu acho que, enfim, a gente começou o episódio dando um pouco a visão de como frustrante é você errar no presente
sendo a melhor versão que você é até agora. E agora a gente falou um pouco sobre como lidar com situações ruins. Eu tô curiosa pra saber como a gente vai intitular esse episódio, porque a gente já fez vários movimentos. Mas eu queria voltar um pouco pra esse ponto do... Enfim, eu errei hoje em dia. Como assim eu errei se eu tinha todas essas ferramentas? E, enfim, jogar aqui o lado positivo, que é, às vezes você não sabia tanto quanto você sabia. Às vezes eu achava que eu era uma pessoa que eu sei muito me impor. E isso, gente, é uma prova. Que nem a gente faz provas na escola, sei lá, de matemática. Eles vão testar o seu conhecimento da fórmula de Bhaskara. Sei lá, essa situação da maquiagem foi uma prova da minha vida pra ver o quanto eu, enfim, sabia me impor as minhas vontades. E eu não passei. E tá tudo bem. Da mesma forma que você não passou na sua prova de matemática, e você vai estudar mais pra próxima, eu vou, sei lá, da próxima vez que eu for fazer uma maquiagem profissionalmente, eu vou me preparar mais psicologicamente, sei lá, tentar ensaiar mais e tentar acertar dessa vez. E pode ser que eu erre. E, enfim, isso é só uma demonstração de que talvez você não sabia tanto quanto você sabia, e é um espaço pra crescer. Nossa, isso que você falou com relação à prova faz muito sentido, até porque eu ia fazer um comentário. Às vezes você já passou pelaquela situação e você soube lidar no passado, mas você não vai saber daquela outra vez futura. Porque a vida, ela dá dessas, gente. Às vezes a gente não tá num dia bom, às vezes a gente não tá numa circunstância boa, às vezes tem várias coisas que estão acontecendo na nossa vida que estão fugindo do nosso controle e que fazem a gente tomar uma decisão que não foi a mais prudente. E isso se aplica muito pra prova, assim, sabe? Porque às vezes você pode ter estudado, você pode ter se preparado, só que mesmo assim você vai mal porque, sei lá, alguma coisa aconteceu. Só que qual que é a diferença? E aí eu vou fazer de novo um link com o esporte. Pelo menos você tá treinada pra aquela situação. Ou seja, as chances de você errar são muito menores do que aquelas que quando você não tava treinada, quando você não tinha repertório. Porque, tipo, quando você passa várias vezes pela mesma situação, a chance de você errar de novo aquele ponto, ela vai se diminuindo. Tipo, ainda tem a probabilidade, mas a probabilidade vai diminuindo. Então, tipo, querendo ou não, esse repertório, essa criação, assim, de repertório mesmo pra lidar com a frustração, ela é super importante por conta disso, porque cada vez mais você vai diminuindo o espaço de erro, sabe? E tudo bem, você nunca vai chegar no zero. Nunca. Porque sempre alguma coisa pode acontecer. E às vezes uma coisa que você não tinha responsabilidade. Que isso também pode acontecer. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. Às vezes a gente queria ter feito de um jeito, mas às vezes a própria situação não deixou. Às vezes a gente estaria numa situação de perigo se a gente se impôsse, entendeu? Por exemplo, dando o exemplo de novo do machismo. Tem determinadas situações em que eu tenho que fechar os meus olhos e fingir que eu não vi, porque eu corro risco de vida, gente. Não dá, Sim. às vezes, pra gente ser militante em qualquer ambiente. Ou, tipo, pontuar alguma coisa. Ou, enfim, por exemplo, o exemplo da magreza também que eu dei aqui. Tem determinadas pessoas que, tipo, não dá pra falar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado com essas pessoas, entendeu? Então, tipo, tem momentos e momentos e formas da gente se impor. Eu acho que tudo depende do contexto, mas acho que, enfim, o que pra mim é muito importante é a gente olhar pra todas essas situações de frustração e olhar e falar, tipo, cara, eu tô aprendendo com isso. Tipo, com Sim. certeza eu tô aprendendo, sabe? Tipo, alguma lição eu vou tirar disso. E às vezes, pode ser que você não consiga ver essa lição. Eu não tô falando pra você virar positiva com relação às coisas ruins da sua vida. Tipo, não é isso. Entendeu? Eu também não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa positiva. Diferente da Ana Lu, eu sou uma pessoa negativa. Então, eu sou uma pessoa que tende a ver as coisas pelo lado ruim. Eu sou a pessoa que reclama, que vai fazer as coisas, vai, mas vai fazer reclamando, vai fazer chorando, entendeu? Mas, uma coisa que, enfim, quando eu passo por esses momentos difíceis, depois eu olho e falo, cara, eu sou só a pessoa que eu sou, e eu só tenho essas características que às vezes são positivas, porque querendo ou não, eu já passei por algumas coisas na minha vida, e uma das minhas características é ser uma pessoa resiliente, veio por conta de momentos ruins, veio por momentos que, tipo, cara, eu não queria estar passando, mas eu tive que passar. E a partir disso eu tive que aprender a lidar. Então, não tô falando pra você ter essa visão com relação às coisas ruins que acontecem, mas, ao mesmo tempo, tô falando pra você ter essa visão, sabe? Exato. Eu sei. Eu falei que eu sou uma pessoa positiva, mas eu tenho meus momentos também. Então, às vezes, quando você tá passando por um momento, a última coisa que você quer ouvir é alguém falando, nossa, mas olha pelo lado positivo. Mas a gente tá falando, olha pelo lado positivo, porque às vezes você é o único jeito, enfim. Amiga, eu gostei muito desse comentário. Eu queria concluir também um pensamento que eu falei muito sobre o córtex pré-frontal, né? Porque, Sim. gente, eu não sei, eu vi um TikTok Eu não sei nem também. o que significa, mas total. Eu espero estar falando certo. Gente, eu tenho uma amiga que faz medicina que escuta. Eu espero muito que ela olhe e fala, Ana Lu, você falou tudo certo. Porque imagina, inventei uma parte do cérebro que não existe. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? O frontal lobe lá. É o que, tipo, faz com que a gente tome as decisões, né? Isso, esse bagulho aí que eu tô falando. É que eu estou chamando de córtex pré-frontal. Esse negócio, eu sinto que eu não só cresci na minha vida pelas experiências, tipo, coisas intangíveis, entendeu? Eu sinto fisicamente
que eu sou uma pessoa mais madura, entendeu? Uma coisa tangível, meu cérebro. Eu sinto. E eu vi, gente, eu vi um eu não TikTok. sinto. Você não sente? Eu vi um TikTok de uma menina falando, tipo, eu consigo sentir o meu córtex pré-frontal crescendo, se desenvolvendo. E eu fiquei, tipo, diva, eu também, entendeu? Então eu sei que não sou só eu. A Amanda não sente isso, mas eu sinto e eu sei que essa diva do TikTok também sente. Contem aí pra gente, você também sente. Mas, então, e sei lá, e eu atribuí a esse meu desenvolvimento do meu cérebro o meu crescimento, o meu amadurecimento, minhas boas decisões. Mas, gente, não. As pessoas não param de cometer erros assim que o cérebro delas se desenvolve. Senão, gente, senão a vida, enfim, seria sem graça também. Mas se não pensa em todo filme que você já viu que algum personagem fez merda. Isso não aconteceria. Aquele personagem de 40 anos não teria feito a merda se fosse uma regra que se você tem o cérebro desenvolvido, você não comete erros, entendeu? Então eu acho que eu tive que me desapegar um pouco dessa ideia que, tipo, de fato, meu cérebro tá mais desenvolvido, eu sou uma pessoa mais madura. Mas, primeiro que eu acho que meu córtex pré-frontal ainda tá se desenvolvendo, ainda falta um pouquinho aí no desenvolvimento dele. E mesmo ele desenvolvido, eu ainda vou cometer erros. Eu tenho outros crescimentos que talvez aí não sejam tão tangíveis, meu cérebro tá se desenvolvendo crescimentos mais emocionais, talvez espirituais, enfim. E eu só queria fazer um comentário sobre isso, amiga. Tipo assim, se isso fosse verdade, tipo, gente, não existia pessoas ruins velhas. Tipo, elas iam ser Exato. perfeitas. Tipo, uma pessoa Exato. de 100 anos, ela ia ser, mano, um lacre. Isso não é verdade, sabe? E uma coisa que eu ia falar, tem determinadas coisas que às vezes você nunca vai conseguir desenvolver. Às vezes você calcificou o seu cérebro com uma dificuldade, tipo, e não vai conseguir. E tá tudo bem, todo mundo tem algum Exato. tipo de limitação, sabe? Não é tão preto no branco quanto eu vi as coisas, eu acho. A eu do passado comete erros e a eu do presente não. Porque a eu do passado não tinha o cérebro dela desenvolvido e a eu do presente tem. Enfim, eu não sei se esse episódio fez sentido, assim, pra vocês. Eu fiquei muito feliz que quando eu tive minha epifania e mandei um áudio de 7 minutos pra Amanda, ela se reconheceu no que eu falei. Eu espero que vocês tenham se reconhecido também. Espero que tenha feito algum sentido. Mas essa epifania, esse momento de quebrar a cara e pensar, não, eu não vou acertar sempre, mesmo eu sendo a melhor versão que eu sou até hoje, mesmo eu tendo melhorado muito ao longo dos anos. E não, amanhã não necessariamente vai ser um melhor dia do que hoje. Vão ainda ter dias ruins, infelizmente, mas é sobre a vontade, enfim, de sair desse dia ruim e ver tudo com ar de... Enfim, eu acho que essa positividade também não é tão negativa quanto eu fiz ela aparecer. Ela me fez quebrar a cara, mas ela também é o que me faz ter a vontade de sair desse espaço ruim. Com certeza. Bom, é isso. Só mais uma coisa, amiga. Qual a sua música da semana? Gente, eu prometi e eu vou entregar. Minha música da semana é Coming Up Roses, do Harry Styles. Uau, tava Eu faltando comentei no essa pra episódio nossa passado. playlist. A minha música da semana é uma que tá meio irritadinha no TikTok. Mas ela é muito boa, que é uma música da Shakira. Se chama La Tortura. Mano, ela é muito boa. De nome eu não... Enfim. É nova? Escutem. Não. Ela é Não? tipo da época de Louca, 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 amiga. Ah, então eu devo conhecer, eu só não tô lembrando pelo nome. Mas ela é muito boa, tipo, real, assim. E aí Uhum. eu tô escutando muito ela no meu fone pra treinar, mano. Tipo, essa Sony, entendeu? I love Shakira. E então essa é a minha música da semana. Bom, então agora indo pros recados finais, né? Uhum. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nós somos só mais uma coisa.pod no Instagram e no TikTok. Vocês podem assistir e escutar esse episódio pelo YouTube, Apple Podcasts e aqui pelo Spotify. Você não precisa assistir a gente se você não quiser, mas é mais legal. Pode só escutar, não tem problema nenhum. Comentem também, isso é uma coisa que eu deixei de pedir nos últimos episódios, mas eu acho que é uma coisa super legal. Qual que é a música da semana de vocês? Quem sabe a indicação de vocês aparece aqui na nossa playlist. A gente atualiza a playlist semanalmente. Ela também tá no nosso Instagram, então vocês podem consultar ela. Com todas as músicas que a gente já escolheu aqui nos episódios. Também no nosso Instagram a gente tem posts temáticos, que tem muito do conteúdo que a gente traz aqui nos episódios. Então, se vocês quiserem recompartilhar, são posts muito bonitinhos, com frases de efeito, muito do que a gente fala aqui nos É episódios. ótimo pra repostar nos stories. E é bonitinho, tá, gente? Juro. E sempre tem uma Tão mensagem lindos. legal no final. E cada post fica melhor que o outro. Vou usar minha positividade aqui, cada post tá melhor que o outro. Não, eu ainda sou um pequeno gafanhoto, estou aprendendo. Mas a gente também tem no nosso TikTok os cortes dos nossos episódios, então algumas partes que a gente acha que são mais impactantes, enfim, vão estar lá. Então se você quiser compartilhar alguns trechos com outras pessoas, fiquem super à vontade. Então sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Não esqueçam de comentar aqui no Spotify e também avaliar
avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Se você não avaliou, já tá na hora. A gente também tem o nosso formulário de conselhos que fica também no Instagram e vai ter o link aqui na descrição, que são episódios temáticos que a gente faz respondendo perguntas que vocês jogam no Forms pra gente. Então pode ser a coisa mais absurda e específica do mundo ou não. Pode ser uma coisa ampla que a gente vai gravar um episódio, a gente vai comentar sobre as perguntas de vocês. Então, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, amiga? Só mais uma coisa, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Que lembra que eu falei que eu não sei qual vai ser o título desse episódio? Eu acho que a gente provavelmente vai perguntar pra galera lá da nossa comunidade qual nome a gente vai dar. Tem várias coisas, assim, exclusivas. Então, se você quer saber o que rola lá, você vai ter que entrar. Desculpa. Mas é isso, gente. Pra você saber as informações de primeira mão, é sempre lá no nosso canal de WhatsApp. Também vou pedir pra, se você tá assistindo no YouTube, dar um like e se inscrever no nosso canal. Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. A gente lança episódios todas as quintas-feiras, então à meia-noite vocês têm acesso aos nossos episódios. Meia-noite de quarta pra quinta, não de quinta pra sexta. Então, é isso. Até semana que vem. Até semana que vem.